Já sentiu aquela sensação de peso no estômago depois de uma refeição aparentemente perfeita? Você comeu apenas alimentos saudáveis, mas algo correu mal. Hoje, vamos desvendar os segredos da sua digestão e falar sobre os inimigos que se escondem no seu prato. Vamos analisar as combinações de alimentos mais perigosas e inesperadas, aquelas que deixam o seu estômago desconfortável. E eu prometo, algumas delas vão mesmo surpreendê-lo, pois se disfarçam de comida saudável. Imagine que o seu estômago é um laboratório de alta tecnologia. Para cada tipo de alimento, proteínas, hidratos de carbono, gorduras, ele tem as suas ferramentas, as suas enzimas. As proteínas precisam de um ambiente ácido e os hidratos de carbono de um ambiente alcalino. Quando você mistura alimentos incompatíveis, o caos instala-se no laboratório. Os sistemas falham, e em vez de uma digestão eficiente, você obtém fermentação, inchaço e desconforto. Compreender este princípio simples é a chave para o seu bem-estar. Então, vamos começar com um erro muito comum e, ironicamente, cometido com a melhor das intenções: comer frutas como sobremesa saudável e leve, depois de um almoço ou jantar farto. Parece inofensivo, não é? Você acabou de comer algo pesado, e agora, uma porção de vitaminas para equilibrar. Uma maçã, uma laranja, um punhado de uvas. Acreditamos sinceramente que estamos ajudando nosso corpo e terminando a refeição de forma saudável. Mas aqui está a armadilha. As frutas são digeridas muito rapidamente. Elas precisam de apenas 20 a 30 minutos para sair do estômago. Já a sua refeição pesada, especialmente se incluiu carne, batatas ou massas, permanece no estômago por várias horas para uma digestão completa. Imagine uma estrada movimentada. As frutas são como uma motocicleta veloz. E o seu almoço ou jantar é um caminhão lento e carregado. Quando a motocicleta fica atrás do caminhão em uma estrada estreita, ela não consegue ultrapassar. Simplesmente fica presa no engarrafamento. O mesmo acontece no seu estômago. As frutas, presas por alimentos de digestão lenta, começam a fermentar ali mesmo. O açúcar presente nelas se transforma em álcool e dióxido de carbono. E é daí que vem aquelas sensações desagradáveis: inchaço, peso, arrotos e a sensação de ter engolido um balão. Então, o que fazer? Lembre-se de uma regra simples: frutas são uma refeição separada. Coma-as pelo menos meia hora antes da sua refeição principal, ou espere 2 a 3 horas depois. Deixe o caminhão seguir seu caminho antes de lançar a motocicleta na estrada. Mas agora, prepare-se para conhecer a verdadeira rainha solitária da sua mesa. Um alimento que detesta tanto a companhia de outros que o ideal é consumi-lo sempre sozinho. E essa rainha é o melão. Muitos adoram saladas de verão com melão e presunto cru, ou o consomem como sobremesa. No entanto, nutricionistas e especialistas em Ayurveda são unânimes em alertar: o melão não deve ser misturado com absolutamente nada, nem mesmo com outras frutas. Por que tanto capricho? A chave está na velocidade. O melão é um verdadeiro campeão da digestão rápida. Imagine-o como o Usain Bolt do reino alimentar. Ele atravessa o estômago em tempo recorde e é digerido no intestino em apenas 15 a 20 minutos, literalmente. Agora, imagine que você o consumiu junto com outro alimento. Este velocista fica preso na mesma câmara que maratonistas lentos, como carne ou pão. Ele está pronto para seguir em frente, mas o seu caminho é bloqueado por outros alimentos que levarão horas para serem digeridos. E o que ele faz, impossibilitado de seguir? Exato, começa a fermentar. Daí surgem gases intensos, inchaço e aquela sensação de que o seu estômago vai explodir. O melão simplesmente não foi feito para ter companhia. Por isso, se você adora melão, desfrute-o exclusivamente sozinho, como um snack solitário, 1 hora antes ou 2 horas depois de qualquer outra refeição. Permita que essa rainha faça um verdadeiro show solo. Agora, vamos abordar um verdadeiro sucesso nos bares de fitness e nas receitas de pequeno almoço saudável.
É hora de desvendar um dos mitos mais populares. Refiro-me ao famoso batido para ganho de massa, banana com leite. À primeira vista, é uma dupla perfeita. Potássio da banana, cálcio e proteína do leite. Soa como um verdadeiro elixir da saúde num só copo. Milhões de pessoas começam o dia com este batido, certas de que estão a carregar energias. No entanto, para a nossa digestão, esta combinação é uma das mais pesadas e até traiçoeiras. A Ayurveda, a antiga ciência indiana da saúde, classifica esta mistura como tóxica. Mas por quê? A explicação é simples. A banana, apesar de doce ao paladar, durante o processo de digestão no estômago, torna-se ácida. E o que acontece ao leite quando se lhe adiciona ácido? Exato, ele talha. No seu estômago forma-se uma massa densa, pegajosa e com aspecto de requeijão, que é incrivelmente difícil de digerir. Como resultado, o sistema digestivo trabalha em sobrecarga. Esta combinação não só atrasa o metabolismo, como literalmente apaga o seu fogo digestivo. Em vez de vitalidade, sente-se lentidão, sonolência e uma sensação de peso. O corpo gasta enormes recursos para processar esta mistura, o que também contribui para a produção de muco em excesso. Sim, para ganhar massa a qualquer custo, isto pode funcionar. Mas se o seu objetivo é leveza e saúde, então é melhor consumir banana e leite separadamente. Ainda no tema do leite, vamos falar sobre uma combinação que age ainda mais rápida e drasticamente que a banana. Isso é um verdadeiro ataque químico ao seu estômago. Estamos falando do leite combinado com qualquer alimento ácido. Imagine seu café da manhã. Um prato de cereal com leite e um copo de suco de laranja natural. Ou talvez, um milkshake com morangos ou abacaxi. Parece saudável e refrescante, não é? Mas para a sua digestão, é uma catástrofe acontecendo em tempo real. Lembre-se de como se faz coalhada caseira. Adiciona-se um pouco de suco de limão ao leite morno, e ele coalha quase instantaneamente, separando-se em grumos e soro. Pois é, exatamente a mesma reação química ocorre bem dentro do seu estômago quando você mistura leite e ácido. A caseína, principal proteína do leite, coagula instantaneamente sob a ação do ácido das frutas ou sucos, ou seja, coalha. No seu estômago, forma-se um coágulo denso, pegajoso e difícil de digerir. O organismo simplesmente não está preparado para isso. Em vez de assimilar tranquilamente os nutrientes, ele precisa gastar um esforço colossal para quebrar esse bolo. O resultado é previsível: sensação de peso no estômago, dores, gases excessivos e uma completa desordem no processo digestivo. Então, lembre-se, leite e laranja não são amigos, e é melhor que nunca se encontrem no seu estômago. Passemos agora a um verdadeiro clássico da mesa, um prato adorado por milhões. Falamos daquela combinação farta, aromática e tão familiar. Carne com batata. Seja um bife com batatas fritas, um guisado reconfortante ou frango assado com puré, para muitos é a definição de um jantar perfeito. Mas vamos olhar para esta dupla do ponto de vista do nosso estômago. E garanto-vos que ele não fica nada satisfeito com esta combinação. É uma das uniões mais pesadas e incompatíveis. Um verdadeiro desafio para o vosso sistema digestivo. Onde está o problema? A questão reside na química distinta da digestão. A carne é uma proteína concentrada. Para a sua quebra, o estômago precisa de secretar um suco muito ácido, rico em pepsina. O ambiente tem de ser o mais ácido possível. A batata, por outro lado, é puro amido. E para a digestão de amidos, é necessário um ambiente completamente diferente, alcalino, e enzimas amilases, que começam a atuar logo na boca, com a saliva. Quando comemos carne com batatas, uma verdadeira guerra de enzimas irrompe no nosso estômago. O ácido que o estômago segrega para a carne neutraliza por completo as enzimas alcalinas, essenciais para a batata. Consequentemente, o amido não é digerido corretamente. Ele simplesmente permanece no estômago, começando a fermentar e a entrar em putrefação. E a proteína, por sua vez,
é absorvida de forma muito mais lenta e menos eficiente devido à presença do amido. Eis a razão para aquela sensação de peso, azia e sonolência que dura horas após um jantar tão perfeito. O vosso organismo gasta todas as suas energias a combater as consequências, em vez de as usar para obter energia. Vamos continuar a falar de amido e analisar mais um dos seus parceiros traiçoeiros. Um acompanhamento que parece tão inofensivo e universal. Massa ou arroz com molho de tomate. Pasta à bolonhesa, risoto com tomate. Quem de nós não adora estes pratos? No entanto, mesmo aqui, o nosso estômago depara-se com um problema sério. O culpado? O tomate. Embora o consideremos um vegetal, botanicamente, o tomate é uma baga ácida. E essa acidez entra em conflito com os hidratos de carbono ricos em amido. Como já vimos, para a quebra dos amidos presentes na massa, arroz ou pão, é necessário um ambiente alcalino e a enzima amilase, que inicia o seu trabalho ainda na boca. Mas quando adicionamos a acidez do tomate a esta mistura, acontece o mesmo que no caso da carne. O ácido bloqueia a ação da amilase. Como resultado, a digestão do amido abranda drasticamente ou para completamente. Ele permanece no estômago, causando fermentação, inchaço e uma sensação de desconforto. O corpo gasta uma enorme quantidade de energia a tentar lidar com esta mistura incompatível, o que leva à fadiga e sonolência após as refeições. Certamente já notou este estado, que é carinhosamente apelidado de coma de carboidratos, após um grande prato de massa. Agora sabe que a questão não é apenas a quantidade, mas também a combinação. Se quer facilitar o trabalho do seu estômago, experimente substituir os molhos de tomate por molhos à base de natas ou pesto, onde a acidez é muito menor. Muitos de nós são apaixonados por queijo e o colocam em praticamente tudo para deixar os pratos mais gostosos e substanciosos. Pizza com queijo extra, massa com parmesão, hambúrguer com cheddar. Mas que tal falarmos de uma combinação super popular, porém, bem pesada? Carne e queijo? A carne do cheeseburger, a lasanha de carne com mussarela, aquele frango gratinado com queijo. Tudo isso soa incrivelmente delicioso, não é? Mas para o nosso sistema digestivo, é um golpe duplo que pode deixá-lo nocauteado por várias horas. Mas qual o segredo de tudo isso? Tanto a carne quanto o queijo são alimentos ricos em proteínas e bem concentradas. Quando chegam juntos ao estômago, exigem uma quantidade enorme de suco gástrico e enzimas para serem digeridos. Isso, por si só, já gera uma sobrecarga considerável. Mas a história não para por aí. O queijo, principalmente os mais gordurosos ou quando derretido, contém uma alta quantidade de gordura. E a gordura tem a característica de retardar a secreção do suco gástrico e, consequentemente, frear todo o processo digestivo. Qual o resultado de tudo isso? Você ingere uma porção dupla de proteína, cuja digestão já é demorada, e ainda regado a uma boa dose de gordura que, por sua vez, pausa todo o processo. Essa massa proteico-lipídica pode ficar parada no seu estômago por um bom tempo, causando uma sensação de pedra, peso, azia, arrotos e uma fadiga generalizada. O corpo precisa desviar todos os seus recursos para processar esse conglomerado, roubando energia que seria usada por outros sistemas. Então, talvez da próxima vez, valha a pena pensar duas vezes e escolher, ou carne ou queijo. Agora, vamos desmistificar algo sobre a salada de verão mais popular. Um verdadeiro símbolo de frescor e saúde, pepinos e tomates. Sim, isso mesmo, você não ouviu errado. Essa combinação clássica, à base de qualquer almoço de verão ou refeição no campo, na verdade, não é tão benéfica quanto costumamos acreditar. Do ponto de vista do sabor, são um par perfeito. Um pepino suculento e crocante, e um tomate aromático e carnudo. Mas bioquimicamente, eles são verdadeiros antagonistas. A amizade deles no mesmo prato causa mais mal do que bem. O principal culpado aqui é o pepino.
Em sua composição, ele contém uma enzima especial chamada ascorbinase. E agora, preste bem atenção. Essa enzima é um destruidor da vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico. E os tomates, como sabemos, são uma das principais fontes dessa mesma vitamina C. O que acontece quando você os corta juntos em uma salada? A enzima ascorbinase dos pepinos entra imediatamente em ação e começa a destruir ativamente toda a vitamina C dos tomates. No final, você tem uma salada saborosa, mas praticamente inútil do ponto de vista vitamínico. Você pensa que está nutrindo seu corpo com substâncias benéficas, mas, na verdade, um alimento neutraliza o benefício do outro. Além disso, eles têm tempos de digestão diferentes, o que também pode gerar uma carga extra para o organismo. Portanto, se você quer aproveitar ao máximo os benefícios, coma pepinos e tomates separadamente, com um intervalo de pelo menos meia hora. Vamos direto ao México, a terra natal dos burritos e nachos. Vamos falar de uma combinação que é a base de muitos pratos Tex-Mex, mas que também é uma verdadeira campeã em causar desconforto. Sim, estamos falando de feijão e queijo. Uma quesadilha de feijão e queijo, um burrito com pasta de feijão e cheddar derretido. Parece delicioso e reconfortante, não é? Mas se você já se sentiu como um balão depois de uma refeição dessas, saiba que não está sozinho. Mas qual é o problema com essa dupla? Vamos entender. O feijão, assim como outras leguminosas, contém carboidratos complexos que o nosso organismo não consegue digerir completamente. No processo de quebra desses carboidratos pelas bactérias no intestino, gases são naturalmente produzidos. Isso por si só já pode causar inchaço e desconforto em muitas pessoas. Agora, adicionemos o queijo a essa equação. O queijo é um alimento pesado, rico em proteínas e gorduras, o que, por si só, já retarda a digestão. Além disso, muitos adultos têm, em maior ou menor grau, intolerância à lactose, o açúcar do leite. A lactose não digerida também causa fermentação e, consequentemente, ainda mais gases. Então, o que temos no final das contas? Juntamos dois alimentos, cada um deles por si só, um potencial causador de inchaço. Juntos, eles criam o efeito de uma bomba relógio no seu intestino. O processo de fermentação é amplificado exponencialmente. É uma receita quase garantida para flatulência, desconforto e aquela sensação de estômago pesado ou cheio demais. Então, se você tem um sistema digestivo sensível, talvez seja melhor evitar essa dupla mexicana explosiva, a menos que você esteja preparado para as consequências. Voltando aos pequenos almoços, é de manhã que lançamos as bases do nosso dia. E o que poderia ser melhor do que o ícone de alimentação saudável de todos os blogs de fitness? Uma taça de iogurte natural com frutas ou frutos vermelhos frescos. É um verdadeiro hino à saúde, não é? Mas e se eu vos disser que este pequeno almoço ideal é para muitas pessoas um caminho direto para o desconforto? O problema reside novamente na combinação de laticínios e acidez, especialmente se adicionarem ao iogurte frutas mais ácidas, como morangos, framboesas, kiwi, ananás ou citrinos. Quando o ácido das frutas encontra a proteína do leite no vosso trato digestivo, pode abrandar o processo de digestão. Isso cria um ambiente propício à fermentação. Além disso, a medicina ayurvédica considera que esta combinação altera a flora intestinal e contribui para a formação de toxinas. Como resultado, em vez de sentirdes um impulso de energia e leveza, podeis sentir peso, acidez ou mesmo inchaço. O vosso corpo gasta energia não a absorver nutrientes, mas a combater as consequências deste, aparentemente, impecável pequeno almoço. Se notardes sintomas semelhantes, experimentai comer o iogurte e as frutas separadamente, com um intervalo de pelo menos 1 hora. Possivelmente, ireis surpreender-vos com o quão melhor vos sentireis. Agora, vamos falar não da comida em si, mas do que a acompanha, de um hábito que parece totalmente natural, mas que, na verdade, sabota toda a nossa digestão.
Estamos a falar da água gelada durante as refeições. Um copo de água fria com gelo, especialmente num dia quente, parece o complemento perfeito para a sua refeição. Pensamos que estamos a ajudar a digestão, mas, na verdade, estamos a atrapalhar todo o processo. Imagine o seu estômago como um forno quente, onde ocorre um complexo processo químico de digestão. Para que funcione eficazmente, ele precisa de uma temperatura específica. Quando bebe um copo de água gelada de uma só vez, está, literalmente, a apagar esse fogo. O que acontece a seguir? Em primeiro lugar, o líquido frio provoca um espasmo dos vasos sanguíneos nas paredes do estômago. Isso reduz drasticamente a sua capacidade de secretar sucos digestivos, e todo o processo abranda. Em segundo lugar, e isto é particularmente importante se estiver a comer algo gordo, o frio congela as gorduras. As gorduras, que deveriam ser decompostas e absorvidas, solidificam e transformam-se em blocos compactos. Elas ficam como um peso morto no estômago, dificultando o seu trabalho e causando uma sensação de peso. O organismo é forçado a gastar energia adicional para primeiro aquecer toda essa massa, e só depois começar a digeri-la. A temperatura ideal do líquido para beber durante as refeições é a temperatura ambiente ou ligeiramente morna. Deixe o gelo para os cocktails e não para as suas refeições. Amantes do chá, preparem-se. Vamos falar de uma tradição muito popular em diversas culturas, da Inglaterra à Índia, o chá com leite. Essa bebida parece tão acolhedora, sofisticada e saudável. Unimos os antioxidantes do chá ao cálcio e à proteína do leite. O que poderia dar errado, afinal? Acontece que, nessa dupla aparentemente perfeita, há uma verdadeira batalha interna que acaba anulando os benefícios de ambos. Os grandes vilões no chá são substâncias especiais chamadas taninos. São eles que dão ao chá aquele sabor amargo e adstringente. Por outro lado, temos o leite, com sua principal proteína, a caseína. Pois bem, quando os taninos do chá se encontram com a caseína do leite, eles formam ligações químicas fortes e estáveis. Simplificando, eles se ligam um ao outro. E qual é o resultado disso? Primeiro, os taninos ligados perdem suas propriedades antioxidantes benéficas. O chá deixa de ser tão benéfico para o coração e os vasos sanguíneos. Em segundo lugar, a caseína ligada torna-se muito difícil de ser digerida. A proteína, que deveria trazer benefícios ao organismo, acaba passando direto ou sobrecarregando o sistema digestivo. No fim das contas, você está bebendo uma bebida em que o benefício de um componente é neutralizado pelo outro. Você obtém apenas um sabor agradável, mas não os benefícios para a saúde que esperava. Se você quer aproveitar ao máximo os benefícios, consuma o chá e o leite separadamente, com um intervalo de pelo menos 1 hora. E os amantes de café? A manhã de muitos começa com uma xícara de café aromático e um sanduíche de queijo. É um café da manhã rápido, saciante e aparentemente bem equilibrado. Proteína e cálcio do queijo, energia do pão e a disposição que vem do café. Perfeito? Infelizmente não. Essa combinação tão comum esconde uma séria armadilha que afeta a absorção de um dos minerais mais importantes para o nosso corpo, o cálcio. O queijo é uma excelente fonte de cálcio, essencial para a saúde dos nossos ossos, dentes e sistema nervoso. Comemos um sanduíche de queijo na esperança de fortalecer nossa saúde. Mas é aqui que o café entra em jogo. Em sua composição, encontramos os mesmos taninos presentes no chá, além da cafeína. Essas substâncias têm a capacidade de se ligar ao cálcio e impedir sua absorção no intestino. Mais do que isso, a cafeína tem um efeito diurético, o que contribui ainda mais para a perda de cálcio pelo organismo. Qual o resultado? Você ingere uma porção de cálcio valioso, mas o seu café da manhã faz de tudo para que ele não seja aproveitado. A maior parte do mineral simplesmente passa em trânsito, sem trazer benefício algum. Você, na prática, acaba se prejudicando, transformando um café da manhã potencialmente saudável
em algo praticamente inútil. Se você quer que o cálcio dos laticínios seja realmente bem absorvido, mantenha um intervalo de pelo menos 40 a 60 minutos entre o consumo desses produtos e a sua xícara de café. Vamos dar uma olhada no cardápio de um clássico café da manhã inglês: ovos e bacon. Para muitos, é o símbolo de um começo de dia farto e revigorante. Bacon crocante e aromático e ovos fritos macios, uma combinação que abre o apetite só de olhar. Mas, do ponto de vista da nutrição, é uma das combinações mais pesadas que se pode imaginar. É um verdadeiro golpe para o seu sistema digestivo e, em particular, para o pâncreas. Qual é o problema? Tanto os ovos quanto o bacon são alimentos com altíssimo teor de proteína e gordura. Quando uma mistura tão concentrada de proteínas e gorduras chega ao estômago, ela exige um esforço colossal para ser digerida. O organismo é forçado a produzir uma quantidade enorme de enzimas para lidar com essa tarefa. Um café da manhã assim permanece no trato digestivo por muito tempo, causando uma sensação de peso que pode acompanhá-lo até o almoço. Em vez de lhe dar energia, ele, pelo contrário, a consome. Todas as forças do organismo são direcionadas não para atividades mentais ou físicas, mas sim para a digestão dessa bomba. Além disso, o consumo regular de alimentos tão pesados cria uma carga enorme para o fígado e o pâncreas. Se você quer começar o dia com leveza, é melhor escolher apenas uma coisa: ou ovos com vegetais, ou, se tiver muita vontade, algumas fatias de bacon com uma torrada integral. Mas juntos, é uma artilharia pesada demais para a primeira refeição do dia. Agora, vamos mergulhar no mundo exótico e falar sobre uma combinação em que talvez nunca tenha pensado, mas que pode esconder um perigo oculto. Estamos a falar da dupla limão e mamão. À primeira vista, o que poderia haver de errado? Ambas as frutas são verdadeiras fontes de vitaminas. O mamão é rico em papaína, uma enzima que auxilia na digestão, e o limão é uma excelente fonte de vitamina C. São frequentemente misturados em saladas de frutas ou smoothies para um toque tropical. No entanto, algumas pesquisas e especialistas em nutrição desaconselham fortemente esta combinação. Acredita-se que o consumo conjunto de limão e mamão possa levar a um desequilíbrio na composição sanguínea, especificamente afetando os níveis de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente nas nossas células vermelhas do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio por todo o corpo. Manter níveis estáveis é crucial para a nossa saúde e bem-estar. De acordo com algumas informações, a reação química entre as substâncias presentes no limão e no mamão pode provocar o desenvolvimento de anemia, especialmente em crianças. Embora esta questão ainda exija mais pesquisas, o princípio de estar avisado é estar prevenido aplica-se perfeitamente aqui. Se há histórico de anemia na sua família, ou se simplesmente se preocupa com a sua saúde, é melhor não arriscar e consumir estas duas excelentes frutas separadamente. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Pensa que a incompatibilidade alimentar se limita a frutas e proteínas? Mas os vegetais também podem ter as suas desavenças no mesmo prato. Hoje, vamos focar em dois representantes populares da família das solanáceas: a batata e a beringuela. Pratos como guisados de beringuela e batata, gratinados ou até saltês de vegetais, são comuns no nosso dia a dia. Ambos os vegetais são saborosos, saciantes e, à primeira vista, parecem ser bons vizinhos no prato. Contudo, para algumas pessoas, a combinação de ambos pode transformar-se num verdadeiro desafio digestivo. Então, qual é o mistério? Tanto a batata quanto a beringuela são ricas em amido, mas a beringuela possui, ainda, outras substâncias que podem tornar a digestão mais lenta. Quando combinadas com o amido denso da batata, criam uma dupla sobrecarga para o estômago e intestinos. Este dueto pode ser especialmente problemático para quem tem digestão sensível ou predisposição a processos inflamatórios no corpo. As solanáceas, de modo geral,
já são conhecidas por poderem desencadear inflamações em certas pessoas. E quando dois dos seus representantes se juntam, esse efeito pode ser amplificado. Para além disso, a berinjela, como uma esponja, absorve imensa gordura quando frita. Se prepara batatas fritas com berinjelas fritas, não estará a consumir apenas uma combinação difícil de digerir, mas sim uma verdadeira bomba de gordura. Isto pode levar à sensação de peso, inchaço e desconforto. Se ainda assim gosta muito destes dois vegetais, experimente prepará-los separadamente e combiná-los com alimentos mais leves. Agora, mudando um pouco o foco da comida para as bebidas de festa, vamos falar sobre um dos coquetéis mais perigosos que existem: a mistura de álcool e energéticos. Muitos misturam vodka ou uísque com energéticos populares para ter mais pique e curtir a noite sem parar. Essa combinação dá uma falsa sensação de controle e vitalidade, mas, na verdade, é um jogo mortal com o seu corpo, e principalmente com o seu coração. Mas como essa combinação age no nosso corpo? O álcool é um depressor. Ele deprime o sistema nervoso central, retarda as reações e causa sonolência. Já o energético, ao contrário, é um estimulante poderoso. Ele contém doses enormes de cafeína, taurina e açúcar, que aceleram bruscamente o sistema nervoso. Quando você os mistura, está enviando dois sinais absolutamente opostos ao seu corpo ao mesmo tempo. O estimulante, energético, mascara a ação do depressor, álcool. Você perde a noção do quanto está embriagado. Acha que está sóbrio e cheio de energia, enquanto a concentração de álcool no sangue já atingiu níveis perigosos. Isso aumenta drasticamente o risco de intoxicação, acidentes e atitudes impensadas. O pior, no entanto, é o que acontece com o coração. Ele recebe um golpe duplo. O álcool altera o ritmo cardíaco e a cafeína o faz bater a uma velocidade frenética. Essa carga pode levar à arritmia, a um aumento súbito da pressão e, no pior dos cenários, a um ataque cardíaco, mesmo em pessoas jovens e saudáveis. Lembre-se, álcool e energéticos não são amigos. O encontro deles pode terminar em tragédia. Continuando a nossa conversa sobre álcool, vamos agora abordar outra combinação extremamente prejudicial e, infelizmente, muito comum: bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos e pesados. Churrasco com conhaque, cerveja com enchidos gordurosos, ou vodka com batatas fritas e pickles. Para muitos, estas combinações são um ritual indispensável em qualquer convívio. Pensamos que um acompanhamento farto suaviza o efeito do álcool. Mas, na verdade, estamos a submeter o nosso fígado e pâncreas a um verdadeiro inferno. O que acontece no nosso corpo? Quando ingerimos álcool, o fígado abandona imediatamente as suas tarefas habituais e entra em modo de emergência para o neutralizar. Para ele, o álcool é um veneno, o tóxico prioritário que precisa de ser desativado o mais rapidamente possível. Agora, imagine que, em simultâneo com esta toxina, está a consumir uma grande quantidade de comida gordurosa. O processamento de gorduras é também uma das principais funções do fígado. Ele encontra-se perante um dilema impossível. O que fazer primeiro? Desintoxicar o veneno ou digerir a gordura? Como a neutralização do álcool é uma questão de sobrevivência, o fígado concentra-se nessa tarefa. O processamento das gorduras é, por sua vez, adiado. Como resultado, as gorduras não são devidamente metabolizadas e começam a acumular-se diretamente nas células hepáticas. Este é um caminho direto para o desenvolvimento da doença hepática gordurosa, ou esteatose. Além disso, esta dupla sobrecarga pode provocar uma pancreatite aguda, uma inflamação do pâncreas, que é uma condição extremamente perigosa. O melhor acompanhamento para o álcool é comida leve e com baixo teor de gordura, vegetais, proteína magra ou frutas. Agora, vamos falar de uma combinação que pode gerar um verdadeiro mini vulcão no seu estômago: menta e bebidas gaseificadas.
Todos nós conhecemos o famoso experimento do Mentos e da Coca-Cola. Quando uma pastilha de menta é jogada numa garrafa de refrigerante, acontece uma reação violenta, liberando uma quantidade enorme de espuma. É um espetáculo impressionante, mas totalmente seguro, desde que realizado ao ar livre. Agora, imagine que algo semelhante pode acontecer dentro do seu estômago. Claro que não teremos um chafariz tão potente, mas o princípio é o mesmo. A superfície das pastilhas de menta ou do xarope tem irregularidades microscópicas que funcionam como centros de nucleação para a rápida liberação do dióxido de carbono da bebida. Isso causa uma efervescência súbita e abundante. Quando você come uma pastilha de menta, um chiclete, ou bebe xarope de menta, e depois toma um refrigerante ou outra bebida gaseificada, uma reação semelhante se inicia no seu estômago. O dióxido de carbono, que deveria ser liberado de forma gradual, é expulso em uma avalanche de bolhas. Isso resulta em inchaço abdominal repentino e intenso, sensação de estufamento, arrotos frequentes e até dores. Seu estômago, literalmente, infla por dentro. Essa combinação é especialmente perigosa para quem já sofre de problemas gastrointestinais, como gastrite ou doença do refluxo. Portanto, se você busca refrescar-se, escolha um dos dois, ou menta, ou bebida gaseificada. Mas nunca, jamais, os misture. E agora, chegamos ao ponto mais crucial e potencialmente mais perigoso: a interação entre alguns medicamentos e alimentos que, à primeira vista, parecem completamente inofensivos. Não estamos a falar de um simples desconforto. Esta combinação pode representar uma ameaça real à sua saúde e até mesmo à sua vida. O exemplo clássico é a toranja ou outros citrinos. Quando estamos constipados, é comum que muitos de nós tomemos medicamentos para a tosse e, ao mesmo tempo, bebamos chá com limão ou sumo de toranja para obter uma dose de vitamina C. Parece lógico, não é? No entanto, isto pode ser um erro fatal. Acontece que a toranja e outros citrinos contêm substâncias chamadas furanocumarinas. Estas substâncias bloqueiam a ação de uma das enzimas mais importantes do nosso fígado, o citocromo P450. Ora, esta enzima é responsável pela metabolização e eliminação de uma vasta quantidade de medicamentos do nosso organismo, incluindo estatinas para reduzir o colesterol, alguns antibióticos, medicamentos para o coração e, o que é ainda mais importante, o dextrometorfano, um componente comum em muitos xaropes para a tosse. O que acontece quando se bloqueia esta enzima? O medicamento deixa de ser metabolizado e eliminado do organismo. A sua concentração no sangue começa a aumentar rapidamente, atingindo níveis tóxicos. É o mesmo que uma sobredosagem multiplicada. No caso de um xarope para a tosse, isto pode causar efeitos secundários graves, desde taquicardia e tonturas até alucinações e depressão respiratória. Portanto, lembre-se desta regra de ouro. Leia sempre o folheto informativo de qualquer medicamento e nunca tome comprimidos com sumo, especialmente o de toranja. A melhor e mais segura bebida para acompanhar a medicação é a água pura. Mas agora, preparem-se para o que é mais surpreendente. Falamos há pouco sobre o limão e os xaropes para a tosse, certo? Não é apenas um pequeno desconforto, é uma ameaça real à vossa saúde. Alguns medicamentos, especialmente os que contêm dextrometorfano, quando combinados com toranja ou até mesmo limão, podem provocar efeitos secundários graves, como alucinações. Isso acontece porque o fígado deixa de conseguir processá-los corretamente. É uma reviravolta chocante. Uma fruta tão comum pode transformar um medicamento em veneno. Mas tão surpreendente quanto isso é descobrir quantas combinações que consideramos saudáveis são na verdade prejudiciais. Pensem num batido de banana e leite, tão popular para ganhar massa muscular, ou num iogurte com frutos vermelhos ao pequeno almoço. Pensamos que estamos a fazer um bem enorme ao nosso corpo, mas, na verdade, estamos a criar uma verdadeira batalha no nosso estômago.
A principal lição de tudo isto não é desenvolver um medo irracional da comida. É sim, aprender a ouvir o nosso corpo e a perceber que, mesmo os melhores ingredientes, quando mal combinados, podem tornar-se os nossos piores inimigos. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e que vos faça olhar para o vosso prato de uma forma completamente nova. Se aprenderam algo novo, deixem o vosso like e subscrevam o canal para não perderem mais factos interessantes sobre a nossa saúde. E vocês, que combinações de alimentos estranhas ou até desagradáveis já vos apareceram na vida? Partilhem a vossa experiência nos comentários e vamos conversar sobre isso.